Por que um antropólogo estuda luxo? Porque a antropologia, ela estuda universos simbólicos onde os códigos de valores das pessoas estão representados em cultura material, em rituais, em formas de ser e de viver. Eu decidi estudar os ricos do Rio de Janeiro quando eu reparei que havia uma tendência nas ciências sociais em privilegiar o estudo das populações marginalizadas. Então eu entendi que havia ali uma brecha de trazer algo novo para a disciplina. A gente sempre tende a achar que as coisas de rico, elas são compradas e são usadas somente como símbolos de status. O ponto importante que as coisas de rico trazem pra gente é que elas funcionam muito como passaportes de entrada para novos universos. É quase como se a gente, quando comprasse um objeto de luxo, tivesse com uma nova chave na mão. E essa chave te possibilitasse a abertura de novas fechaduras de lugares e mundos que você jamais imaginou. Quer ver um exemplo? No trabalho de campo para pesquisa de doutorado, eu convivi durante muito tempo com um grupo de emergentes da Barra da Tijuca. A gente tinha uma festa, elas marcam comigo no shopping, até que a gente entrou numa loja de luxo. E lá eu reparei que havia um combinado entre elas e o vendedor para me convencer a comprar uma bolsa também. Eu disse que eu não ia comprar, elas disseram, você vai comprar. Aí eu disse que eu não tinha dinheiro, elas me ofereceram, combinado com o vendedor, um desconto absurdo. Parcelei lá a bolsa de 25 mil vezes. E eu não sabia carregar a bolsa, coloquei a bolsa aqui do lado, e elas dizem, não, você está fazendo errado. A bolsa tem que ir na frente, dizendo claramente quem é que está chegando. Para frequentar lugares exclusivos, a gente não precisa ter dinheiro. A gente só precisa ter as coisas de rico e saber lidar com elas e ter controle sobre o efeito delas. Se existe uma pessoa que chega na loja comprar a mala, a bolsa, a carteira, o jogo de malas, tudo bem, mas você vai ter também a pessoa que vai entrar e comprar a bolsa do seu desejo parcelada. É um código que vai posicioná-la ou reposicioná-la junto ao grupo por meio desse objeto. Aqui na cultura brasileira, a diferença entre o rico tradicional e o emergente está posta só sobre um pilar: tempo. Ricos tradicionais pensam o cronograma de suas vidas de uma maneira e novos ricos de outra completamente diferente. Os novos ricos têm uma data muito marcada para cada aquisição ou para cada evento das suas vidas. Eu fui visitar uma família emergente que tinha saído da Baixada Fluminense e migrado para a Barra da Tijuca. Entrei na portaria e me contaram, esse apartamento custou 15 milhões de reais. Não perguntei nada. Quando a gente entrou dentro do apartamento, eu fui diretamente levado para dentro do quarto e para o closet. Blusas, todas com logo gigantesco, né? E diziam, essa aqui a gente comprou na última viagem a Orlando. Não comprei mais porque não tinha mais cor. Parece só uma caneta de luxo, mas não é. É uma caneta de luxo que custou 4 mil reais. Parece só um sapato, mas não é. É um sapato de luxo que custou 2 mil dólares. Por que eles precisam dizer o preço? Porque boa parte das pessoas que fazem parte do seu ciclo de relações não conseguem identificar que aqueles objetos que eles portam custou tão caro. Então não tem problema, eu conto pra você. Se eu chego na casa de um rico tradicional e eu olho uma mesa que pode ter sido comprada no passado, eu falo, que mesa linda, ele vai falar, desde sempre tá aqui. Os ricos tradicionais tentam borrar as suas origens e há quanto tempo eles fazem parte daquele universo. Todas as famílias tradicionais no Brasil foram novas ricas. Elas só precisaram de 2 gerações para serem reconhecidas socialmente como ricas tradicionais. Entre ricos tradicionais e emergentes, há outras múltiplas possibilidades de viver. Os ricos tradicionais não são todos iguais e nem os emergentes são também. Eles têm diversos estilos de vida. Você tem muitas pessoas de alto poder aquisitivo que hoje optam por comprar produtos que são raros, escassos e exclusivos, mas que o capital dele está numa diferenciação trazida por uma aderência à ideologia que essas pessoas seguem. A pessoa poderia ter um carro muito caro e opta por andar de bike. Só que essa bike muitas vezes pode custar mais do que um carro. E ao invés dessa pessoa fazer um turismo convencional, a pessoa vai usar esse recurso fazendo um turismo de bike, cruzando alguns países, mas tendo um assessoramento de padrão luxo.
Todos os grupos querem manter a lógica da sua diferenciação. Então, muitas vezes, as pessoas de alto poder aquisitivo olham para a classe média aspiracional e buscam alguma estratégia de demarcação. Um exemplo disso, nos anos 2000 mais ou menos, executivos que vinham do exterior e jogavam golfe, né, porque era um esporte comum para eles, mas no Brasil era um esporte elitista. Então se tornou aspiracional para muitas pessoas no mercado jogar golfe. Mas os brasileiros que já tinham acesso a isso e querem se diferenciar, começam a jogar polo. Porque aí, para jogar polo, é muito mais caro. Você tem a manutenção do cavalo, você tem a manutenção de toda a estrutura. Então é algo como subir a cerca para que o grupo que está na fronteira não chegue e assim consiga se manter essa estrutura de diferenciação. Não há dúvidas que a entrada de um pesquisador nesses grupos é sempre muito complicada. Então eu fiz diversos cursos de entendimento desse universo, gerenciamento de marcas de luxo. Quando numa matéria de jornal eu fui tratado como especialista de luxo, a porta das elites se abriram para mim. Não foi porque eu fiquei famoso, foi porque eles começaram a entender que eu não estava só interessado em seus estilos de vida, eu estava interessado nas coisas que eles tinham. Agora, o ponto importante é que ao longo da pesquisa, eu mesmo fui me transformando numa coisa de rico. Os entrevistados começaram a ostentar que tinha um antropólogo vivendo com eles, frequentando as suas casas, indo com eles a restaurantes, indo com eles a clubes, indo com eles a bares. Choca todo mundo ver esses excessos de consumo das elites brasileiras? Não tenho dúvida. Mas a nossa preocupação deve ser basicamente entender que modelo de sociedade é esse que possibilita que tão poucos consumam dessa forma e a massa não tem a possibilidade nem do básico do dia a dia. Até que ponto será que nós podemos culpar os objetos? Quando, na verdade, é a estrutura em que nós vivemos e as relações entre as pessoas que estão em jogo.